Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 316, capítulo 16, Teoria da Presciência. Então, na questão de número 3, Kardec continua dizendo assim: se agora sairmos do âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. Tá vendo só? O espaço e a duração não existem para eles, mas a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. É o que nós dissemos no vídeo anterior, só que usando outros termos. Principalmente no final do vídeo, praticamente. Então, os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existe para eles, mas a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. João o Evangelista, na ilha de Patmos, na Itália, nesse desdobramento, nessa dupla vista, devido à desmaterialização dele das coisas materiais, ele pôde não prever o futuro, porque é preciso entender, de acordo com o que nós estamos estudando aqui, que João Evangelista, na previsão que fez através do Apocalipse, ele não preveu o futuro, e sim o presente. Ele não viu o futuro, ele viu o presente. O presente do ser em processo de evolução. Devido à evolução dele, devido à desmaterialização dele. Agora, quando eu digo aqui desmaterialização dele, não significa que ele ali se desmaterializou. Não. Não é a desmaterialização física. E também não é a desmaterialização espiritual. E sim, o porquê ele já havia se despojado das necessidades
materiais. Então você observa a diferença? Porque quando se fala em desmaterialização, se associa a todo esse processo. Desmaterialização do corpo físico, desmaterialização da matéria. Não. Existe também a desmaterialização, que significa o despojar, né, das necessidades físicas, o desapego da materialidade, mesmo estando no corpo físico. Alguns seres conseguem realizar todos esses feitos devido à evolução deles, devido ao desprendimento deles e outros fatores além. Como Kardec aqui está dizendo, os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existe para eles, mas a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios, ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria de seus perispíritos revela as coisas distantes, do mesmo modo que um nevoeiro as oculta aos olhos do corpo. Então, nós percebemos os dois ângulos, né? Tanto para o mais superior quanto para o menos superior. Bem se compreende, pois que, de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, em face do infinito. Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada diante do viajor. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os eventos que nesse período constituem o futuro para o homem. O que constitui o futuro para o homem da Terra são o presente para ele. Então, olha só para você ver. O começo e o fim do período, todos os eventos que nesse período constituem o futuro para o homem da Terra,
Vamos prestar atenção nisso aqui, com todo respeito. Todos os eventos que nesse período constituem o futuro para o homem da Terra são o presente para ele, que poderia então vir dizer-nos com certeza: tal coisa acontecerá em tal época, porque essa coisa ele a vê como o homem da montanha vê o que espera o viajante no curso da viagem. Então você entendeu, com todo respeito, porque para esses seres dotados de capacidade, dessas faculdades, desses atributos devido à evolução, para eles, o que é tido por todos nós como futuro, para eles não passa-se do presente. Por isso que, com uma nitidez imensa, eles narram o que nós entendemos como futuro. Vamos, de certa forma, fazer uma análise. Quantas pessoas aqui na Terra, portadores dessa capacidade, e que todo ano eles, depois de muito concentrar, que fazem lá suas previsões para o ano de 2022, 2023 e assim por diante. Mas que, infelizmente, essas pessoas, utilizando-se dessa faculdade, eles comercializam esses atributos. Eles comercializam essa faculdade. Eles comercializam esses dons. E com isso, espíritos menos esclarecidos os inspiram, os intuem a se perder cada vez mais aqui na Terra, não porque os espíritos querem, mas sim porque a própria pessoa adere a essa situação. Então você entendeu, com todo respeito, que para nós, ou melhor, vou repetir, João, o evangelista, ele não preveu o Apocalipse. Ele não fez previsão nenhuma. Ele apenas descreveu o presente, não o futuro. Porque o futuro, para João Evangelista, não existe. Naquele momento,
que ele escreveu o Apocalipse, narrando a posteridade da humanidade aqui na Terra, ele enxergava o presente, o que é tido por todos nós como futuro. E como também muitos outros seres aqui na Terra, como já tivemos a oportunidade de dizer. Se assim não procede, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro, conhecimento que lhe pearia o livre-arbítrio, paralisá-lo-ia no trabalho que ele cumpre executar, o bem do seu progresso, se lhe conservarem desconhecidos, o bem e o mal com que topará constitui para o homem uma prova. Então depende exclusivamente dele, porque o bem e o mal com que topará constitui para o homem uma prova, porque não é fácil também deparar com todas estas, ou melhor, com todos esses acontecimentos. Foi onde Kardec encerra a questão de número 3 da seguinte forma: se tal faculdade, mesmo restrita, porque vejamos, não deixa de ser uma faculdade mediúnica, todos esses que são portadores da presciência. Se tal faculdade, mesmo restrita, se pode contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador? Que abrange o infinito? Para o Criador, o tempo não existe. O princípio e o fim dos mundos lhes são o presente. Dentro desse panorama imenso, que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo, que é para Deus? É tudo presente. Para Deus não existe o passado e nem o futuro. Para Deus tudo é presente. É óbvio que também para nosso Senhor Jesus Cristo e para muitos outros seres também evoluídos, porque quanto mais evoluído, mais conhecimento detém esses seres, ao ponto de tratar e lidar com esses elementos. Entretanto, como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da
sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele pressinta esses acontecimentos, a fim de lhes preparar o caminho, a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir, em chegando a ocasião, mas é preciso ter merecimento. Porque sem o merecimento, é óbvio que o indivíduo, ele, mesmo em meio a esse pressentimento, ele nada faz. Por isso é que Deus às vezes permite se levante uma ponta do véu. E esse véu é complicado, né? Mas sempre com um fim útil. Nunca para a satisfação de vã curiosidade. Então nós vemos muitas pessoas, né, que têm uma curiosidade imensa em querer saber do passado e do futuro. Se na posteridade a pessoa logrará êxito em determinadas coisas. E a curiosidade também em querer saber por que, na atualidade, enfrentam determinadas crises, determinados problemas. Então, por isso é que Deus às vezes permite se levante uma ponta do véu, mas sempre com um fim útil, nunca para a satisfação de vã curiosidade. Tal missão pode, pois, ser conferida não a todos os espíritos, porquanto muitos há que do futuro não conhecem mais do que os homens. Porém, há alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. Ora, é de notar-se que as revelações dessa espécie são sempre feitas espontaneamente e jamais, ou pelos menos muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Então nós vamos para o próximo vídeo. Nós vamos gravar mais um vídeo só, dando sequência.